Neste vídeo eu vou tentar te explicar, resumidamente, quais todos os benefícios que você pode ter aí na sua obra, trabalhando com esses blocos de concreto celular. Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora. Então, um dos grandes benefícios desse bloco de concreto celular é que a parede fica em média com a metade do peso de uma parede com tijolos tradicionais. Esse bloco ele é muito leve, ele pesa apenas 26 kg e com dois blocos desse a gente faz 1 metro quadrado de parede. Eu já te mostrei dois grandes benefícios. O primeiro, você vai reduzir o peso da sua estrutura, reduzindo o peso das paredes da estrutura em aproximadamente 50%. E o segundo grande benefício, que você só precisa de dois blocos para fazer 1 metro quadrado de parede. Se você for fazer o mesmo metro quadrado com tijolos cerâmicos, você vai ter que assentar entre 25 e 30 tijolos, tem todas as quebras, tem todos os desperdícios para você conseguir fazer 1 metro quadrado de parede. E com esses blocos, o seu desperdício é praticamente zero, você só precisa assentar dois blocos desses e você já terá 1 metro quadrado de parede pronta para ser revestida e receber o acabamento. E olha, mais uma grande vantagem. Tá vendo essa superfície? Essa superfície aqui é onde a gente vai colocar a argamassa para fazer o assentamento de outro bloco, certo? Então a junta de assentamento a gente vai ter nessa superfície colando outro bloco em cima dele. Ou seja, para fazer 1 metro quadrado de parede, eu vou precisar apenas uma junta de assentamento de 1 metro de comprimento e aproximadamente 2,5 centímetros de espessura, que é basicamente a espessura que a gente vai ter aqui, ó, no menor vão, tá vendo? Vai ter uma fileira de argamassa aqui, vai ter outra fileira de argamassa aqui e a gente vai fazer o assentamento do bloco. Se você vai trabalhar com tijolos cerâmicos, por exemplo, e você vai assentar no mínimo aí 25 tijolos, você vai ter que fazer... Para! Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. Corta isso. Não! Se você vai trabalhar com tijolos cerâmicos, por exemplo, você vai ter que fazer bem mais camadas de rejunte para você poder colar os 25 tijolos, no mínimo. Aqui você vai fazer apenas uma, então é bem mais rápido e bem mais econômico. Você vai economizar muito fazendo apenas uma camada de rejunte para fazer cada metro quadrado da sua parede. Então eu já te falei de 3 grandes benefícios. A velocidade na execução, porque o bloco é muito grande e a gente faz 1 metro quadrado muito rápido. A redução do peso na estrutura e a economia na argamassa para rejunte. Fora esse grande benefício, tem um outro benefício que eu considero fantástico e eu acho que é o principal desse tipo de bloco, é a possibilidade de você embutir as estruturas dentro dele. Olha que bacana. Quando você vai construir com os tijolos cerâmicos, por exemplo, você precisa assentar a sua parede de tijolos e fora da sua parede você vai fazer uma caixa de madeira, colocar armação para construir os pilares da sua estrutura. E em cima você vai fazer outra caixa de madeira, colocar armação para construir as vigas da sua estrutura. E com esse tipo de bloco você não precisa fazer isso. Basta você fazer a sua armação circular e dentro dos furos você concreta os pilares da sua estrutura. Lógico que esses pilares vão ser bem menores do que um pilar feito com uma forma maior, por exemplo, um pilar de 15 centímetros de largura. Aqui a gente só tem 10 centímetros de diâmetro. Porém, esses pilares circulares, eles são em média 1,5 vezes mais resistentes do que os pilares quadrados, porque você consegue distribuir os esforços em todo o perímetro do pilar circular e isso eleva bastante a resistência em comparação com um pilar quadrado de mesma dimensão. Eu coloco a minha armação dentro dos furos, concreto, e automaticamente, quando eu termino de executar a minha parede, eu já tenho os meus pilares prontos para em cima fazer a viga de fechamento e poder montar e concretar a minha laje. Então até aqui eu já te mostrei 4 grandes benefícios. E aí eu te pergunto, se você trabalha com tijolos cerâmicos, demora bem mais tempo para executar uma alvenaria, gasta bem mais argamassa de rejunte, demora muito mais tempo para fazer essas paredes, além de sobrecarregar muito a sua estrutura porque as paredes vão ficar muito pesadas. Como é que você tem que fazer as instalações em uma parede convencional com tijolos cerâmicos? Complicou. Geralmente a gente tem que rasgar, tem que quebrar a parede
embutir as instalações, seja um tubo de água, ou um tubo de esgoto, ou um conduíte de elétrica, e depois fechar com massa. E com esses blocos, esse trabalho também é eliminado, porque enquanto a gente está subindo a alvenaria, aqui dentro dos furos, a gente já deixa passada todas as nossas instalações. E aí quando você tem, por exemplo, um ponto de tomada, você já fura no bloco, já passa o conduíte, fecha com massa e segue o assentamento da sua parede. Então quando você termina a parede, automaticamente você já tem todos os conduítes instalados, você já tem todos os tubos de água instalados, você já tem os tubos de esgoto instalados. Então isso acelera muito a execução da sua obra, além de gerar uma grande economia financeira na execução desse serviço. Eu já mostrei vários benefícios, eu até já perdi a conta de tanta coisa boa que esse bloco favorece para a sua construção. E agora eu vou falar do principal, que eu acho que esse é o que enche os olhos da maioria das pessoas que decidem construir com esse tipo de bloco, e o meu também, né? Desde o início, quando a gente começou a desenvolver esse método construtivo, a ideia era facilitar para que outras pessoas que hoje não têm condições de construir no método tradicional pudessem realizar seus sonhos e fazer suas obras através desse método aqui que está se popularizando a cada dia mais. Eu acho que a grande vantagem, o grande benefício, acima de todos esses outros que eu já te mostrei até aqui, é a economia financeira que isso gera para o custo total da sua construção. Porque vê só, quando você reduz o peso da sua estrutura, você economiza no aço e economiza no concreto para os pilares e vigas. Isso é fato, então você já vai reduzir uma série de custos extras que você teria e com uma estrutura mais leve você não vai ter. Quando você consegue embutir as suas estruturas, você economiza na madeira, economiza na execução de formas, depois você vai ter que desformar, toda essa madeira vai para o lixo, então isso é uma grande economia para a sua construção. Quando você embuta as instalações, você economiza mão de obra para a execução do assentamento, você economiza retrabalho de ter que fechar e dar acabamento em todas as paredes que você teve que quebrar, mais redução de custo para a sua obra. E quando você economiza na execução da argamassa de assentamento, você também está economizando cimento, areia e principalmente mão de obra para preparar e executar tudo isso. O grande benefício que esse método pode proporcionar para a sua construção é a redução no custo final da sua obra. Claro, se você tiver um projeto modulado e adequado para você conseguir explorar todos esses benefícios que eu acabei de citar, que esses blocos podem favorecer, pode ter certeza que o custo final da sua construção pode reduzir drasticamente em comparação com o método tradicional. Então era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha entendido que com esse tipo de bloco você pode reduzir muito o custo final da sua construção. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal para nos ajudar com a divulgação do nosso trabalho. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora mesmo, porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.